Olá, amigos. Mais um convite para todos vocês, que é a imersão nas pérolas de Emmanuel. É um estudo focado na coleção Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e que está sendo publicado, na página do Facebook Horto de Damasco. Então, o nosso convite hoje é para refletirmos com o livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 2, que tem por título Segue-me Tu. Então, vejam a mensagem de Emmanuel para depois juntos refletirmos nesta preciosa lição. A passagem evangélica, ela começa em João, capítulo 21, versículo 22, onde diz: Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocados para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode construir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhes são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Oh, que lição tão comum entre nós, não é mesmo? Jesus já fez essa advertência aos seus companheiros, aos seus discípulos, por diversas vezes. Esses companheiros, esses discípulos que se preocupavam mais com os outros do que olhar para o seu próprio comportamento. Por isso, Jesus disse: não se importe com o outro. O que te importa o que o outro esteja fazendo? Olhe para si e veja o seu comportamento. Segue-me tu. E Emmanuel nos lembra essa missão
essa lição do Mestre Jesus, que continua tão verdadeira entre nós, não é mesmo, meus irmãos? Ainda todos nós temos muita facilidade em julgar os outros. Todos nós. Nós julgamos uma pessoa primeiramente pela aparência, quando nós ainda nem a conhecemos. Depois, quando a pessoa fala alguma coisa, já começamos a julgar pelo que ela falou, como ela falou, qual a linguagem que ela usou e a maneira pela qual ela se expressou. E quando vamos convivendo, criamos um padrão para cada um. Então, quando nós conhecemos alguém, nós o analisamos, até criarmos um rótulo para aquela pessoa. E quando a pessoa sai daquele rótulo que nós atribuímos, nós nos sentimos incomodados, pois aos nossos olhos mortais, aquela pessoa está errando. É por isso que esquecemos totalmente de nós e passamos a olhar somente para aquela pessoa. E assim, surgem os comentários sobre aquele determinado alguém. E Emmanuel nos chama para refletirmos, para pensarmos bem. O que nos importa o nosso irmão que não seja a caridade? Se aos nossos olhos mortais ele está se desviando do caminho, o que é que nós devemos fazer? Jesus nunca julgou e nunca condenou ninguém. E a lição é clara. Cada qual somente é responsável por bem desempenhar o seu papel no mundo. Evidentemente, devemos nos auxiliar uns aos outros, sim. Afinal, o Mestre Jesus nos ensinou o amor recíproco. Contudo, cada um vive o seu momento peculiar. Do mesmo modo que não é possível colher frutos antes do tempo, um homem não pode apresentar virtudes que ainda não desenvolveu. Mas a criatura comprometida com os valores cristãos não pode utilizar a venalidade alheia como desculpa. O compromisso do cristão é com as leis divinas e com a própria consciência. Perceba e tenha piedade dos erros alheios. Perguntemos em nossa intimidade o porquê da censura ao companheiro de jornada. Que nós sejamos fiéis aos nossos propósitos e façamos a nossa parte, pedindo a Deus a superação dos entraves que podem nos desfalecer em alguns momentos. Que cada um lance os olhos atentos sobre si mesmo. A tarefa é trabalhar no bem, acatando o convite de Jesus para que o progresso da humanidade se dê. Jesus, de forma bem significativa, ele responde a Pedro: que te importa a ti? Segue-me tu. Pois sigamos o Mestre Divino em espírito e em verdade. Porque o problema fundamental da nossa paz
é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Façamos a nossa parte, que possamos dar conta da nossa administração, da parte que nos cabe neste latifúndio, daquilo que é o nosso dever como seguidores do Cristo. E quanto aos outros, que possamos auxiliar de alguma maneira, com orações, com palavras, mas de modo algum jogando pedras, fazendo críticas duras e exigindo aos nossos olhos mortais que essa criatura faça aquilo que nós achamos que é o certo. Como disse Emmanuel, cada um de nós vive o seu momento peculiar. Que Deus nos ajude a auxiliar na grande obra do progresso da humanidade, consagrando-nos como cooperadores do Cristo. Que bela reflexão, não é? Que te importa a ti? Segue-me tu. É isso que o Cristo espera de nós, que façamos a nossa parte, sempre trabalhando no bem e sempre seguindo com o Mestre Jesus. Fiquem todos na paz e que o dia seja mais feliz para cada um. Um abraço.